Queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. A gente não chama isso de palestra, né? A gente chama de conversa. De conversa porque hoje nós estamos aqui, todos nós, para encontrar os nossos amados um pouquinho mais de perto. Claro que muitos ainda acreditam que os seus amados só estariam aqui se eles recebessem uma carta. Caso não recebam, é porque os seus amados não estão aqui. Mas se fossem vocês aqui, falando com os encarnados, que estivessem desencarnados e soubessem que os seus amados viriam aqui, atrás de uma carta de vocês, vocês os deixariam sozinhos? Ou vocês viriam junto com eles? Mesmo sabendo que vocês não poderiam enviar a carta, que vocês não poderiam escrever, vocês não estariam aqui com eles? E como vocês se sentiriam desencarnados se eles, em não recebendo a carta que vocês não puderam escrever, como vocês se sentiriam se eles não notassem a presença de vocês? Ou pior, se eles não acreditassem na presença de vocês? Como vocês se sentiriam? Então, se nós os amamos, é importante que a gente valorize, que nós valorizemos a presença deles do nosso lado. Porque o que nos trouxe aqui, ao contrário do que nós possamos imaginar, não foi a dor da saudade. Não. O que nos trouxe aqui foi o amor que nós sentimos por eles. E não existe lei de atração maior do que a lei do amor. E vocês todos os encarnados, estão com os seus desencarnados, bem pertinho de vocês, partilhando de cada minuto de saudade, de cada lágrima derramada, e pedindo a Deus a misericórdia de que vocês possam senti-los ao lado de vocês. Essa é a nossa tarefa de todos nós que amamos e que estamos aqui por eles, para que não nós mesmos que dizemos que amamos, os machuquemos sem perceber a presença deles dos nossos lados. E porque estudamos muito em função de reconhecermos o valor dessa doutrina consoladora, mas acima de tudo, libertadora nas nossas vidas, que é a doutrina espírita, pelo fato de tanto estudarmos e de termos ela, em grande parte, não aqui, mas aqui no nosso coração, nós não costumamos trazer livros para ler trechos. Nunca fazemos isso. Mas hoje, ontem à noite, eu recebi uma ordem do meu amado para ler um trecho, uma questão desse que é o primeiro livro da codificação kardeciana, é o primeiro livro do Pentateuco da doutrina espírita, chamado Livro dos Espíritos. Ele pediu que eu lesse a questão 934 para vocês, que fala algo que nós não gostamos muito de falar, nem o meu amigo Orlando gosta muito, de falar de perdas.
Porque quando nós pronunciamos essa palavra, nós imaginamos que nós perdemos os nossos amados. E isso não é verdade. Algumas abordagens dizem, nós não perdemos aquilo que não possuímos e um espírito não possui o outro. Nós não perdemos, numa outra visão, porque eles não estão longe de nós. E isso é muito verdadeiro. Mas nós perdemos, sim, o cheirinho deles do nosso lado. Nós perdemos a possibilidade de dar aquele abraço. Nós perdemos de ouvir a voz deles, de olhar nos olhos deles. Nós perdemos a possibilidade de vê-los fisicamente. Por isso, é o próprio codificador, Allan Kardec, que escreve aqui, perda dos entes queridos. Porque é sim uma perda. E é o próprio codificador que escreve. E todos nós que perdemos os nossos amados, sabemos muito bem disso. É sim uma perda. Hoje, diante dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui, que é a psicografia, que é esse evento, é essa psicografia, o meu amado me pede que leia para vocês essa questão. A perda de entes que nos são caros, aqueles que nós amamos, não constitui, perguntando Kardec, para nós, legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável. E quando ele me pediu para ler essa frase ontem, eu disse, mas filho, nós já abordamos essa questão tantas vezes. Ele disse, mas leia a questão. Eu disse, mas eu já li essa questão mais de 2.000 vezes. Ele disse, que bom, uma oportunidade para você ler uma vez mais. E dar atenção à última frase dela. E essa dor é irreparável, independente da nossa vontade. E a resposta dos espíritos é, essa causa de dor atinge, assim, o rico como o pobre. Representa uma prova. Prova. Ou expiação. Porque todos nós acreditamos que estamos expiando, pagando, sofrendo, quando muitas vezes a separação é uma prova. Prova para que nós consigamos, em passando pela prova, em superando, em vencendo essa prova, nos elevar de nós mesmos. Para que nós possamos habitar outros patamares de vida superior, onde não existe mais a dor que nós estamos sentindo. Prova, não só expiação, pode ser uma prova. E o pior, a minha esposa disse, você pode ter pedido. E eu digo a ela, eu jamais. Pedir para me separar de um filho, nunca em sã consciência. Nem enlouquecido eu faria isso. Tamanha é a dor. E ela então disse, mas e se essa prova, amado, for a prova para a nossa libertação? E se for a última vez? E se nós vencermos ela sem cairmos nos abismos da revolta ou nas trevas da depressão? E se nós vencermos e nos libertarmos? Você não pediria? Você não gostaria de viver ao lado dos nossos amados para sempre? Sem mais a morte que a vida no corpo físico proporciona a todos nós? Você não gostaria de viver definitivamente uma vida onde não mais há separação?
Você não pediria essa prova? Ou você, por acaso, gostaria de voltar aqui e nascer de novo e separar dele quando vem? E chegando aqui, sai você ou ele para novamente nascer, para se separar novamente? Se você soubesse que essa pode ser a última, você não pediria? Essa prova de libertação? Essa dor que te permitisse, em vencendo a dor, sem cair na revolta ou na depressão, viver com ele para sempre? Prova. Não só expiação, irmãos. Prova. Isso nós precisamos lembrar. Talvez não acaso, Kardec disse que esse é o planeta de provas e expiações. Colocando antes da palavra expiação, a palavra prova. Talvez, quando Jesus nos ensinou a orar, essa tenha sido a razão, quando ele fala em perdão, que nos lembra que nós, perdoa, ele nos faz lembrar que nós precisamos pedir perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos lembrando que nós precisamos do perdão. E que se nós precisamos perdoar. Mas vejam como os espíritos concluem. Comum é a lei da desencarnação a todos nós, que estamos encarnados em mundos materiais inferiores como esse. Tendes, porém, é essa a conexão que o meu filho disse. Leia a última frase. E quando eu vi o Orlando falando agora há pouco, eu entendi o porquê da fala dele ontem para mim. Tendes, porém, uma consolação em poder de comunicar-vos com os vossos amigos e amados pelos meios que vos estão ao alcance. Psicografia. Psicografia. E aí ele disse, bom, presta atenção na última frase. Na última. E eu disse, então, tá bom, vamos ler e prestar atenção na última frase dos Espíritos. Enquanto, gravem, enquanto, ou melhor, entendam, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos, e agora um mais grave, e mais acessíveis aos vossos sentidos. O que isso significa? O que essa questão 934 do Livro dos Espíritos significa? Que se nós estamos aqui para este trabalho de psicografia, é porque nós, eu e vocês, não temos ainda a capacidade de nos comunicarmos de forma mais direta com os nossos amados. Nós não temos. Nós, vocês que perderam os seus amados. Eu que perdi os meus amados. Eu não consigo vê-lo. Por que eu vejo os outros e não vejo ele? Eu não tenho essa capacidade ainda, porque eu não vibro no patamar dele. Ele vibra em uma vibração superior à minha. E eu não consigo vê-lo. Eu não consigo vê-lo. Mas na primeira vez que eu entrei aqui na sala, anos atrás, em que fui apresentado ao Orlando, ele me olhou e disse, nossa, eu acabei de ver um rapaz tão igual a você. Aí o Paulo disse, esse é aquele cujo filho, ele disse, ele estava com uma camisa, mas ele usava barba. Mas ele é tão parecido, será? Me mostra uma foto. Óbvio. Mas como exigir a perfeição da comunicação de um médium
se eu não tenho essa capacidade? O amado não é meu? O amado não é de vocês? E como exigir que a comunicação seja perfeita e exatamente como eu quero? Como? Eu conversava um pouco agora, no atendimento fraterno, com a Janaína, que me autorizou a contar a história dela para vocês. Eu pedi autorização a ela, a Janaína, para contar a história dela para vocês. É o Luan, não é, Janaína? O Luan que partiu há 3 anos, 2 anos de acidente de moto. E a Luana, acreditem, já recebeu uma carta. E vejam o que a família da Luana disse. Janaína. Vejam o que a família da Janaína disse. Ela está atenta, né? Essa carta, se fosse do Luan, estaria escrito tal frase. Tal frase. Porque era essa frase com que ele se comunicava a todos nós. Portanto, essa carta não é dele. E eu disse, o que? Se você recebeu a carta, você ainda estava na fila? Ela, sim. Porque eu preciso que a minha família acredite que a carta é dele. E quem sabe se eu receber uma outra carta, essa frase não vem. Porque me dói tanto, me disse a Janaína, me dói tanto porque nas épocas festivas, principalmente, ou no aniversário, ninguém lembra dele mais. Sou eu. As pessoas não acreditam que ele está vivo. Isso me machuca tanto. Me machuca, né? Quando a gente, da nossa tristeza, a gente vê a família reunida, uma alegria, ninguém fala do nosso amado, da nossa amada. E aí a gente entra com um assunto de propósito, porque aquilo conforta o nosso coração, de ver que as pessoas lembram deles. Eu disse, eu conheço a sua dor. Muito bem. Eu sei que dor é essa. E ela, ansiosa, mas eles precisam acreditar. Então eu disse a ela, eu vou dizer uma coisa muito dolorosa a você. Se essa carta por acaso viesse hoje ou vier, e essa frase estiver escrita, você vai levar essa carta, mostrar a eles, e você sabe qual vai ser a reação deles? A mesma. A mesma reação. Eles, independentemente daquela frase, daquele detalhe ou não desenvolveram ainda a capacidade de amar que a Janaína já desenvolveu. Eles nos chamam de loucos, porque nós viemos para uma fila esperar a comunicação dos nossos amores. Eles dizem que nós estamos doentes, porque nós não conseguimos viver como vivíamos antes. Quando, na verdade, irmãos, doentes são eles, que ainda não aprenderam a amar como nós amamos. E como Deus é tão misericordioso e tão bom, me colocou a Janaína no caminho com o Luan, porque na psicografia passada, eis que a minha esposa, moramos apenas nós dois, os filhos já se foram, o meu André Luiz, o meu Dedé, para o plano espiritual. É verdade. Ele disse que ele não se foi coisa nenhuma. Desculpa, filho, ele não se foi, ele apenas desencarnou, que é diferente. Mas as duas casaram no mesmo ano que ele desencarnou. E os nossos 3 filhos saíram de casa no mesmo ano. É verdade, ele também não saiu. Ele está reclamando de novo. E ele, mais próximo, e é porque elas saíram, acompanha sempre as sobrinhas. E a esposa, no dia da última psicografia, precisava sair de casa cedo para cuidar de uma das netas nossas. E eu acordei sozinho, em casa. E eu acordei diante de uma luz que iluminava a casa inteira. Disse, meu Deus, que espírito é esse? E o meu filho estava junto.
E eu vi aquela luz como um sol. E ele, na véspera, havia me mostrado um sol, sem que eu tivesse dito nada a ninguém. A esposa saiu de manhã, nada falei com ninguém. Peguei o carro, ninguém no elevador, ninguém na garagem. Um domingo de manhã, saio, venho para a psicografia. Conversamos com as pessoas sobre a dor delas, não a minha. E eis que na primeira carta, que sempre é do mentor que dirige os trabalhos, o meu sonho, o que eu havia sonhado começou a ser descrito naquela carta que eu não havia falado com ninguém. Absolutamente ninguém. E aquela carta começa a ser escrita, eu disse, não estou entendendo nada, filho. Ele disse, entendeu sim. Porque antes da psicografia, eu sentado aqui nessa cadeira, disse, filho, eu estou tão cansado, eu estou com tanta dor, eu vou sair à francesa. Ninguém vai me ver. E eu vou embora. E eu havia feito a última palestra. E aí eu ia sair devagarzinho, e quando eu levantei, ele me empurrou de volta. Eu disse, meu Deus, ele disse, fica. E quando a carta começou a ser escrita, ela era a descrição do que eu tinha visto em sonho. A menos que alguém já consiga transcrever sonhos em rede social, a menos que alguém já tenha aprendido a ler pensamentos e colocar nas redes sociais, não há nenhuma forma em de que o humano Orlando Noronha Carneiro tenha conseguido entrar na minha mente e descrito o sonho que eu havia tido aquela noite sem falar para ninguém. Da mesma forma que eu lembro vocês, que em conversa com meu amado no avião, chorando muito, eu, em determinado momento, há alguns anos atrás, duvidei que estava falando com ele, porque eu não conseguia vê-lo. Não consigo até hoje. E ele disse, como você duvida da nossa comunicação? Como você faz isso? E eu pensei comigo, está vendo? Eu estou enlouquecendo, é a dor. Eu agora estou inventando diálogo entre mim e ele. E ele disse, ah, é? Eu disse, é, eu estou inventando. Olha, eu estou respondendo para mim mesmo, eu enlouqueci. E de óculos escuros, para que os comissários não me vissem, não me tirassem do avião, pensando que eu estaria passando mal, chorando compulsivamente, eis que eu recebo uma mensagem no celular do Orlando. Amigo, onde você está? Eu estou no avião. É que o André está pedindo para dizer que está ao seu lado. Eis que ele volta, porque eu vi um silêncio, e diz, e agora? Vai continuar duvidando? Não. Chorei mais ainda e disse, nunca mais. Nunca mais. Emmanuel, o benfeitor espiritual, disse, através de Chico Xavier, o que teria sido do planeta Terra, do destino do planeta Terra, se Jesus tivesse duvidado da mediunidade dele com Deus. O que teria sido do planeta Terra? O que seria das nossas vidas sem Jesus? Porque ele havia duvidado. Mas nós, médios menorzinhos, como Orlando bem disse, somos nada. Somos apenas um de vocês. Aliás, é o próprio Espírito Emmanuel que descreve num livro denominado Emmanuel quem são médiuns. Nós santificamos médiuns. E o que Emmanuel fala sobre médiuns? Quem é um médium? É um espírito que fracassou vertiginosamente nas encarnações passadas.
espírito que fracassou. Fracassou. Quantas espadas, quantas armas, quantos tiros, quantas mortes eu vi que já causei em encarnações anteriores. Eram todos maus, eu dizia, porque militar. Mas precisava mesmo de tanta violência, de tanta crueldade, e o pior, precisava não sentir dor por matar, porque eles eram maus? Médium é um espírito que fracassou nas encarnações anteriores. Não santos. Não santos. E, portanto, muito longe da perfeição. Muito longe da perfeição. Janaína, a confirmação que você busca, agora você vê. Não é para você. É para os seus familiares, que em nenhuma hipótese, irmãos, não se iludam, vão aprender a amar como vocês. Ainda que vocês apresentem pormenores das cartas, eles dirão a vocês: e daí? Ele se foi, ela se foi. Vivam a vida de vocês. E sabem por quê? Porque a nossa dor, ela incomoda. Eles se sentem incomodados. Eles querem alegria. Eles nos querem de volta, tal qual nós éramos. Mas qual de nós acredita que seria verdade que, passados 2 anos, nós esqueceremos tudo e conseguiríamos viver para sempre felizes, mesmo depois da partida dos nossos amados? Vocês acreditam nisso? Impossível. Absolutamente impossível, porque nós somos sobreviventes. Nós não vivemos mais e nunca mais, nessa encarnação, nós viveremos como antes. Nunca mais. Nessa encarnação. E por isso, irmãos, assim como o Espírito Emmanuel nos diz que o conhecimento e o amor são as 2 asas que conduzem os anjos à presença de Deus, eu digo a vocês que o sentido da vida é é a evolução. O sentido da vida é fazer evolução, e todos acreditam. Evoluir é aprender a fazer o bem. E aí entram em projetos de doação de cestas, de roupas, do bem, como se estivéssemos naquela fase da barganha com Deus, como se nós fizéssemos o bem e a dor fosse passar. Porque no momento de desespero, é isso que nós queremos curar, essa dor. E nós acreditamos de forma errada, equivocada e até psicologicamente infantil de que nós podemos barganhar com Deus e que, se formos fazer a caridade, pois fora dela não há salvação, é o que nos diz o capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e todos nós, consciente ou inconscientemente, queremos ser salvos, nós vamos fazer a caridade e acreditamos que vamos ser salvos. Salvos de quê? Dessa dor. Eu preciso ser salvo, ou essa dor vai me consumir. E aí eu vou fazer aquele projeto, outro projeto, vou desenvolver o meu próprio projeto para notar, semanas ou meses depois, que a dor não passa. E aí nós vamos ao encontro de outra verdade, que se o conhecimento e o amor são as 2 asas que conduzem os anjos à presença de Deus, o sentido da vida, em sendo a evolução, ela jamais será apenas o bem, mas o nosso fortalecimento. Nós não conseguiremos alçar voos maiores sem o nosso fortalecimento. Pedro morreu crucificado, mas se recusou a morrer como o mestre pediu que virassem a cruz de ponta cabeça.
Paulo, quando ouve a sentença da sua condenação, oferece o próprio pescoço para ser decapitado sem qualquer medo. Outros apedrejados, apenas João, dos que seguiam Jesus, não teve uma morte violenta e uma vida tão dolorosa quanto os outros. Quem somos nós para passar a vida na terra sem dor? Nós, irmãos, somos espíritos em evolução e que precisamos aprender a ser fortes. Fortes na nossa fé. Desenvolver em nós a certeza da vida futura. A certeza do reencontro visual, auditivo, depois da nossa reencarnação. Fé nas promessas de Jesus. Fé na justiça e no amor de Deus, que é o que nos fala da expiação e da prova. A expiação nos fala da justiça de Deus, e a prova, ou as provas pelas quais nós passamos nas nossas vidas, nos fala do amor de Deus por nós. É isso, irmãos. É para isso que nós estamos aqui na Terra. O sentido da vida que nós perdemos quando perdemos os nossos amados, porque não nos falta o chão e nós não acreditamos, porque comigo? E nós perdemos o sentido porque perdemos a motivação de viver, perdemos a graça, o sorriso, a alegria de estar com os outros diante da dor legítima, como nos diz Kardec. O sentido da vida é a evolução, mas não se evolui apenas fazendo bem. Porque ainda aqueles que façam bem, eu os conheço às centenas, caem na tristeza e na depressão se não forem fortes o suficientes para que essa virtude, a mãe de todas as outras, a fé, nos sustente nos momentos de maior dor. Entendam que não por acaso conversamos com a Janaína hoje. A dor não é dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que compartilham da vida cotidiana conosco. A dor é nossa. Porque nós amamos dessa forma. Nós já aprendemos a amar assim, não eles. Eles são dignos, não da nossa tristeza, da nossa revolta, da nossa incompreensão. Eles são dignos da nossa compaixão. E nós, apesar de coração partido, precisamos nos sentir privilegiados por já saber amar um amor desse tamanho. E eles, irmãos, os nossos amados que se foram, também são espíritos privilegiados, porque são tantos os que deixam a terra sem uma lágrima derramada por quem quer que seja aqui na terra. Quantas lágrimas nós já derramamos pelos nossos amados? 2.815 dias. 2.815 dias hoje, em que em nenhum deles nós deixamos de derramar lágrimas de dor e saudades pelo nosso amado. Mesmo que eu ouça, mesmo que cartas eu já tenha recebido, a dor da saudade não passa com 2 anos, com 3, com 4. E a fase que a ciência da psicologia chama de luto, para aqueles que amam mais, para além das ciências humanas, sabe que essa fase acaba no dia da nossa desencarnação. No dia do reencontro. É só nesse dia, para nós, que amamos para além da compreensão, mesmo da ciência psicológica, nós que sabemos que não somos doentes, porque passamos aquele período de 2 anos
que tantos falam, que após isso, se você não conseguir superar, segundo a vontade deles e os parâmetros deles, a dor da morte, a partir desses 2 anos, nós seremos então considerados doentes, enfermos, desequilibrados. Quantos aqui, levante a mão, por favor, quantos aqui se separaram dos... Separaram não, está certo. Quantos aqui devolveram as suas joias, como meu amigo Orlando gosta de dizer, para o Criador há mais de 2 anos? Por favor, levante a mão. A maioria. A maioria há mais de 2 anos, e vocês são capazes de enfrentar filas, chuva, sol, fome, pela saudade, pela esperança de receber uma notícia do amor da vida de vocês, da nossa. E mais do que vocês possam imaginar. Cada minuto que vocês passam na fila, nesse sacrifício, é luz na vida daqueles que vocês amam. Um dia, fazendo o evangelho no lar em casa, o meu filho senta no mesmo local, mas ele trouxe um amigo espiritual. Um rapaz jovem, um pouco mais velho que ele. É verdade, velho de existência física, desencarnou com um pouco mais de idade que ele, sentou ao lado dele, ao meu lado, e ele do outro lado. E esse espírito disse a mim: você... Oi, amigo. Você, amigo, não tem ideia da alegria que você proporciona a nós todos. E eu disse: nós quem? Ele disse: os nossos companheiros de plano espiritual. Porque o seu amor pelo seu filho é sentido por todos nós que compartilhamos da presença deles. É tão bonito um espírito receber tanto amor, e é tão raro isso na Terra, que nós nos emocionamos. Nós sabemos que você, e vemos as flores azuis que você plasma mentalmente e dá a ele diariamente. Essas flores azuis embelezam os nossos dias. As flores que você dedica a ele são tão lindas, flores azuis. Você as plasma e ele as recebe no plano espiritual. E isso nos faz acreditar cada vez mais, terminou ele, no amor. E é nesse amor, queridos irmãos, que está dentro do coração de vocês, é que vocês precisam acreditar. É esse amor que Jesus veio nos ensinar. É por isso, por esse amor, que nós o chamamos de nosso Salvador, médico das nossas almas, que se não arranca de forma violenta a dor da saudade dos nossos corações, ele nos consola. Não porque passasse a sua mão iluminada na nossa cabeça, mas especialmente porque entrega Jesus no seu evangelho, na sua doutrina, dentro da doutrina espírita, dentro do entendimento da doutrina espírita, ele nos entrega nas nossas mãos o destino das nossas vidas. Está no nosso querer desabar nos abismos da revolta contra o Criador, nas trevas da depressão, nos desconectando não apenas do Pai, do Cristo, mas dos nossos próprios amados, ou buscarmos a Jesus, ao seu Evangelho, com todas as nossas forças, para que nós, em evangelizando os nossos corações, possamos ser dignos de vidas melhores do que essa que nós vivemos hoje, aqui nesse planetinha tão inferior e tão grosseiro, onde aí nós ainda precisamos, para nos manifestar aqui, rumo à nossa redenção, desses corpos materiais tão primitivos, grosseiros e perecíveis, mas que são instrumentos sagrados
para a nossa redenção. Porque se nenhum ato de engano, de desespero, nós imaginarmos que abreviando a nossa vida pelo suicídio, pelo extermínio de nossa vida física, seja de forma direta ou indireta, nós, em caindo nessa ilusão, podemos ter a certeza de que não ganharemos como prêmio a convivência com os nossos amados. Não faça isso. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir vê-lo. Não faça isso. Não faça isso. Três entidades, depois da desencarnação de meu amado, compareciam à minha vida cotidiana, todos os dias, para me ensinar formas de sair da vida física. Eles diziam, se Jesus gostasse de você, se ele ligasse por esse trabalhinho aí que você faz, que diz que é em nome dele, ele não teria feito isso com você. Ele não teria te arrancado o filho. E esse Deus, se ele existisse mesmo, onde tanta injustiça na terra? Venha, nós podemos te levar ao teu filho, eles diziam. E me mostravam como fazer isso. E eu fingia não ouvi-los. Até que um dia eu disse a eles, irmãos, isso é tentativa de assassinato. Porque eu jamais farei isso. Mas aqueles que vocês convencerem ficarão na conta das dívidas de vocês. E os afastarão mais ainda daqueles que vocês amam. E eu tenho certeza que nesses corações, eu disse a eles, tem alguém que vocês amam. E eles se afastaram rapidamente e o meu filho disse, eles irão voltar. E eu disse, mas não se preocupe, eu jamais cometeria esse ato, nem de forma direta e nem indireta, porque eu quero você para sempre. E eu sei que eu jamais ganharia você de prêmio em desmerecendo, desprezando o que o Pai Celestial, o que o Criador nos deu de mais precioso, que é a própria vida, porque é para a nossa redenção. E ele então me disse, Pai, eles só irão embora quando essa tristeza do seu coração for permeada pela esperança, pela certeza do nosso reencontro definitivo. A sua dor é legítima e eu a sinto também, mas enquanto no seu coração existir apenas a dor, você terá a companhia deles todos os dias da sua vida. Então, irmãos, nós precisamos desconectar do momento da desencarnação dos nossos amados, porque é isso que eu ouço nos atendimentos fraternos. Os irmãos e irmãs me contam como foi, mas se eu tivesse não deixado ele sair de moto aquele dia, não é, Janaína? Talvez se o irmão dele não tivesse dado aquela moto para ele, ele estaria aqui. Talvez se eu tivesse tido um pouco mais de atenção com meu amado ou amada, ele ou ela não teriam desenvolvido essa doença fatal. Talvez se aquele irmão nosso, que na última sexta-feira, parado no sinaleiro na Avenida Iguaçu, próximo a Arthur Bernardes, não tivesse naquele local, o ônibus não o teria atingido e ceifado a sua vida. Viram? Nós procuramos razões, porque não damos conta de aguentar essa dor dentro de nós. Nós procuramos uma forma de extravasá-la, culpando as situações a nós mesmos e até a Deus. Quando, na verdade, irmãos, a vinda é tão natural quanto a partida, mas dói. Dói e essa dor é legítima. E o convite de hoje, então, é
para que nós lembremos que a questão 934 do nosso Livro dos Espíritos, obra primeira do Pentateuco, da doutrina espírita, nos diz que nós precisamos dos médiuns, enquanto nós mesmos não desenvolvemos as nossas próprias capacidades de contato mais próximo com os nossos amados. E esse convite é para que nós todos agradeçamos a Jesus por nos enviar esses aparelhos mediúnicos de pessoas imperfeitas, sim, mas que fazem tanto sacrifício para aqui estar. Eu dizia a Letícia e a Orlando, vocês poderiam estar como um casal belíssimo e feliz, passeando, conhecendo esse Brasil lindo, pegando essas horas de rodoviária, de ônibus, para passear, se divertir, ver as belezas da natureza, conhecer lugares novos, mas não. A vida deles é dedicada a vocês, a nós que sentimos essa dor. E por isso, precisamos lembrar, assim como Orlando lembrou, que cada centavo de cada obra psicografada vai para as casas para ajudar os nossos irmãos, que cada um vive do seu próprio trabalho. Nós precisamos lembrar que todo o sacrifício feito por esse belo casal e por todos os trabalhadores da casa, que poderiam sim estar com as suas famílias, é feito esse trabalho com muito amor. E muitos de nós que aqui estamos trabalhadores, o fazemos porque conhecemos essa dor. Sabemos como está o coração de vocês. E é por isso que nós estamos aqui. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos, em cântico uníssono dos nossos corações, agradecer a oportunidade que Jesus nos concede, que é esse momento de psicografia, que é a oportunidade de termos nas nossas vidas esses aparelhos mediúnicos, esses trabalhadores da casa que comparecem aqui com todo amor no coração para atender vocês e aliviar a dor do coração de vocês. Não arrancando-as violentamente, mas enchendo o coração de vocês de esperanças, para que vocês desconectem do momento da partida e assim como em Gênesis 19, ao invés de olharem para baixo, como fez de forma imprevidente a esposa de Ló, esquecendo do conselho dos anjos de Sodoma e Gomorra, possam olhar para cima. E ao invés de fixar a mente no momento da partida, da dor, que fixem a mente no momento do reencontro, do abraço, de ouvir a voz, de olhar o olhar dos nossos amados. E eu já escolhi até a música. Quando abrir os meus olhos espirituais no plano espiritual, depois de deixar o corpo físico, quando eu quiser, não, quando Deus permitir, com a ordem dele, quando abrir os olhos do plano espiritual, eu já pedi a Jesus até a música, para que, em abrindo os olhos, ouvindo aquela música, eu possa novamente abraçar, olhar, sentir o cheiro, ouvir a voz do meu amado. É aí, irmãos, que eu convido todos vocês a colocar a mente e os pensamentos de vocês, não apenas para aliviar o coração de vocês, mas por amor a eles, porque eles sofrem com a dor de vocês. Eles sentem a dor de vocês. E tão machucado ficam o coração deles com o desespero, a revolta ou a depressão de vocês. Olhem para cima, para a luz do reencontro. Mentalizem essa luz. Exerçam, façam esse exercício todos os dias. E o coração de vocês se encherá de luz, e essa luz se inundará também o coração dos seus amados. Que Jesus abençoe o dia de cada um de vocês. E que vocês lembrem, aqueles que não receberão a carta, lembrem-se que não haveria dor maior dos seus amados em vocês saindo daqui
desse dia sem sentir a presença deles. Sintam, eles estão ao lado de vocês.